Diz assim, palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, e Tua Palavra, ela é regra de fé e prática para as nossas vidas. É pela Tua Palavra que, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, ela é despertada, ó Deus, para vivermos a Tua vontade, ó Deus. Espírito Santo de Deus, vem e ilumina a nossa mente, para que possamos não apenas ser ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes, ó Deus. Desperta, ó Deus, aqueles que estão num sono profundo. Desperta, ó Deus, aqueles que estão vivendo um cristianismo longe, ó Deus, dos ideais e daquilo que realmente importa, Senhor. Prepara o nosso coração também para a mesa do Senhor. Possamos, ó Deus, desfrutar desses momentos, possamos ser reavivados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Opa. Obrigado. Quase aconteceu um acidente aqui, mas não aconteceu. Mas aconteceu para lá, né? Mas todos estamos sobrevivendo, graças a Deus. Meus irmãos, queria começar essa mensagem falando uma ilustração. Você conhece o relógio Ticker? Já ouviu falar? Alguns anos atrás, esse relógio veio ao mercado, um smartwatch, um relógio especial. Ele também é conhecido como o relógio da morte. Ele é bem interessante, esse relógio, porque um relógio normal, ele vai contar os minutos, os segundos, as horas, né? E você sabe como funciona o relógio. Mas este relógio Ticker, ele é diferente. Ele conta o tempo que nós provavelmente teremos de vida. E é assim, quando você contrata, né, você compra esse relógio, você preenche um formulário minucioso, de como estão os seus hábitos alimentares, faz exercício, tal. Ali você preenche e faz uma conta, vê quanto tempo você tem de vida. E, por exemplo, calcula ali pelos seus hábitos, pelo questionário, talvez 25 anos, 30 anos, e então ele começa uma contagem regressiva para você usar e pensar, né, no que você está fazendo da sua vida. Legal esse relógio? Fazendo um merchan aqui, não estou ganhando nada, viu? Dia das Mães chegando, né?
Quem sabe aí um presente, né? Deixa para lá, né? Mas não é mentira, é verdade. É um relógio que conta o quanto tempo ainda nós temos de vida. A grande pergunta nossa é essa, dos seres humanos: quanto tempo ainda nos resta? Quanto tempo nos falta? Quando vai chegar a nossa hora? Em Marcos capítulo 14, o tempo do nosso Senhor chegou. Chegou o tempo do nosso Senhor Jesus. Por diversos momentos, Jesus diz nos evangelhos: olha, a minha hora ainda não chegou. Certa vez os guardas ali, as autoridades tentaram prender Jesus e Jesus simplesmente disse: a minha hora ainda não chegou. E eles voltaram e não prenderam Jesus, porque a prisão do Senhor, a morte do Senhor não foi um acidente. Ele é o Cordeiro de Deus que se entregou pelos nossos pecados. Mas, em um determinado momento, esta hora chegou. A hora do Filho do Homem ser sacrificado, ser preso, e toda a narrativa da crucificação, ela chegou no seu devido tempo. A última semana do Senhor estava sendo concluída, a Páscoa já havia sido comemorada. Jesus reinterpreta este rito judaico. Ele é o Cordeiro, o seu corpo, o seu sangue simbolizados ali no pão e no cálice. O Evangelho de Marcos nos revela que desde o início, desde o capítulo 3, havia um movimento para se prender o Jesus Cristo. E esse movimento chega no capítulo 14, versículo 2, as autoridades pretendendo prender e matar o Filho de Deus, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ou seja, Jesus estava correndo um grande risco, mas não foi um acidente, não aconteceu de qualquer maneira, nós sabemos da história. Em Marcos nós temos esse plano que vai sendo revelado, e ainda no capítulo 14, Jesus é ungido em Betânia, e ele diz: olha, esse momento, essa unção, ela é para a minha morte. Nesse meio tempo, Judas Iscariotes está negociando a traição do mestre por 30 moedas de prata, segundo Mateus capítulo 26, versículo 15. Em Lucas 22, 3, diz ali o evangelista que Satanás entrou em Judas para que ele fizesse tudo aquilo. Ou seja, o mundo espiritual estava se manifestando para que Cristo fosse preso, para que o Senhor, ele passasse por todo o martírio da cruz. E ainda no capítulo que nós estamos lendo, em Marcos capítulo 14, versículos 30 e 31, não apenas Pedro, mas todos os apóstolos juraram fidelidade ao Messias, mas na hora do vamos ver, Jesus ficou sozinho. Todo esse contexto, toda essa situação leva o Senhor Jesus para o Getsêmani, para orar. Getsêmani, você deve saber o significado, o lugar onde as azeitonas ali, o azeite era feito, a prensa de azeite. Jesus estava sendo ali pressionado, estava sendo esmigalhado pelos nossos pecados. Diante desse quadro, que cada um de nós, se talvez passássemos 1% disso que Jesus passou, a gente já não iria aguentar. Jesus estava ali sendo moído pelas nossas transgressões, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. No capítulo 9, estes homens veem a transfiguração, a glória do Senhor Jesus. Mas no capítulo 14, eles estão diante do servo sofredor. Eles estão diante da agonia do nosso Senhor. Eles são ali testemunhas de que aquele momento não foi uma encenação, não foi algo para ilustrar, mas Jesus ali no seu corpo.
Ele estava passando por um martírio, por algo que não passa na nossa cabeça, algo que nós nem sonhamos. Que tamanho sofrimento foi do nosso Senhor. Jesus chama esses homens para orar e compartilha a sua aflição com eles. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Os filmes mostram esse momento de dor, de agonia, e nós ficamos tentando imaginar, mas a nossa imaginação ainda está muito longe daquilo que o nosso Mestre, do que o nosso Senhor passou. Jesus não consegue ajuda em oração dos seus discípulos. O abandono do Messias é completo, é total. Tanto que em Lucas 22, 43, o evangelista diz que ele é fortalecido por um anjo. Tamanha é a sua dor, a sua agonia. Versículo 36, o Senhor exclama: Abba, em hebraico, Pai, Pater, no grego, Abba, Pai, revelando a intimidade do Filho com o Pai. Jesus vem para revelar essa intimidade com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Criador, com o Deus mantenedor de todas as coisas, mas que pode ser chamado de Pai, mas que na hora da aflição e da angústia, pode ser chamado de Pai, pode ser clamado o seu nome. E a agonia era tão grande que na sua humanidade ali Jesus clama ao Pai: passa de mim este cálice, ou seja, Senhor, passa de mim essa terrível aflição, esse terrível momento, onde nenhum homem poderia suportar, onde nenhuma mulher poderia suportar, porém que não seja da forma que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. No Getsêmani, o Senhor nos ensina que a vontade do Pai, ela está sobre a nós. O clímax ali da cruz, nos evangelhos, nos mostram o total abandono do Filho, por conta dos nossos pecados. Capítulo 15 de Marcos, versículo 34. Às 3h, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele está provando do cálice da ira de Deus, que era destinado a cada um de nós. Ele está diante do Pai, ele está diante daquelas testemunhas, vivendo algo que nenhum ser humano poderia ter vivido. Ainda em Marcos capítulo 10, versículo 38, Jesus está diante dos discípulos que queriam saber ali, eles queriam saber quem era o mais importante, quem iria ficar ao lado esquerdo e ao lado de Jesus, ali do lado esquerdo, ao lado direito. E aí o Senhor diz a eles: vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Vocês querem a bênção, vocês querem a ostentação, mas vocês não podem receber. Nenhum ser humano pode passar por esse momento, somente o Filho de Deus. Mas nas palavras de Jesus, em Marcos 14, afasta de mim este cálice de sofrimento. Isso significa que lá no seu íntimo, no seu espírito, havia total confiança no Pai, mas também havia total submissão. Total confiança naquele que, desde antes da fundação do mundo, planejou aquele momento de martírio, momento onde a salvação viria a todo aquele que nele crê, momento onde Jesus, ele tem plena confiança na vontade do Pai, e ele está ali em total submissão. Um momento terrível, meus irmãos. Nós precisamos nos recordar, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos cada dia mais saber que a nossa salvação não depende dos nossos esforços, não depende da nossa capacidade de fazer o bem, não depende da nossa capacidade de se desviar do mal, mas sim da graça de Deus. Mas esse momento único, ele não foi fácil para o nosso Senhor. Ele foi cruel,
onde o Senhor suou sangue, onde o Senhor clamou ali pela sua vida. De acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 7, o autor também descreve esse momento de agonia, uma angústia jamais vista. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. O nosso Senhor, Ele está ali no Getsêmani, e olhando para a nossa humanidade, imagina uma situação de luta, uma situação de confronto, uma situação onde você está numa contagem regressiva para ser preso. Talvez se passássemos por alguma coisa parecida como essa, tchau, fui embora. Mas Jesus não, Ele aguarda ali, em toda a agonia, a sua prisão. Ele sabia o que Ele iria passar. Ele está contra essa defesa dos seres humanos que nós temos, né? Se o perigo está vindo por ali, eu corro para cá. Se o perigo está vindo de um lado, eu vou me defender, eu vou por outro lado. No Getsêmani, o Senhor está despojado de todas as suas defesas. Ele está ali em completa confiança ao Pai. Ele está em completa submissão ao seu Pai. E um detalhe, Pedro, que disse que morreria por Jesus: olha, Senhor, eu estou contigo em toda e qualquer situação. Ele com os outros discípulos não conseguem nem ficar acordados. E quando o sono vem, meus irmãos, não tem o que fazer. Você está dirigindo, para o carro, em nome de Jesus, porque senão vai dar ruim. O sono veio para aqueles discípulos, e é interessante um detalhe aqui: a maior batalha de todos os tempos, uma batalha espiritual acontecendo. Jesus chama os seus discípulos, Jesus chama a sua igreja ali para orar, e eles não conseguem nem ficar acordados. De um lado o sacrifício de Cristo, de um lado uma batalha, a maior batalha de todos os tempos, do outro lado a total incapacidade humana. Você quer ver a capacidade humana de se salvar? Olha para o Getsêmani. Nem orar os discípulos estavam ali conseguindo. Imagina se justificar diante de Deus. E então, no meio daquela agonia, no meio daqueles momentos desesperadores, versículo 38, Jesus olha para aqueles discípulos que estão ali com muito sono. Talvez você esteja também, segura aí, viu? Jesus diz para eles: olha, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabe da total incapacidade dos seus discípulos de fazerem a vontade de Deus de maneira plena. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor tem consciência de quem nós somos, e o quanto nós precisamos crescer na nossa fé. Nós somos essa dualidade, meus irmãos. Em nosso íntimo, sabemos o que fazer, desejamos fazer o bem, as intenções são as melhores dentro de nós, o espírito está pronto, mas na hora de realizar, aí é outra história. Na hora de colocar em prática, na hora de, vamos ver ali quem está de fato com o Senhor, ali o discípulo revela mesmo a sua total incapacidade de fazer o bem, a não ser que seja pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, o texto nos fala sobre vigilância e oração, e esse texto nos ensina que não basta apenas saber fazer, mas o segredo da vida cristã é perseverar no fazer. Entenda isso. Sabemos o que fazer, temos inúmeras informações, temos inúmeros métodos na nossa mente, inúmeras coisas que podemos realizar para a glória de Deus, mas, de fato, aquilo se tornar vida na nossa vida, é uma outra história.
precisamos perseverar no fazer. O segredo da vida cristã está não apenas em saber qual é a nossa obrigação, mas persistir continuamente, insistir naquilo que nós devemos fazer. Mais um teste para aqueles discípulos, e eles foram reprovados. Pela terceira vez o Senhor Jesus volta em meio a toda aquela agonia, e a agonia do Senhor ainda fica maior, porque os seus companheiros, os seus discípulos, eles não conseguem ficar acordados. Pela terceira vez o Senhor volta e diz: basta, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Basta, chegou a hora, este é o momento. Amém, meus irmãos? O texto do Getsêmani é um texto que nós precisamos nos achegar a este momento com muita humildade, com muita reverência, porque ele nos ensina lições preciosas, talvez lições óbvias, mas não é que algo é óbvio demais na nossa vida, que ele já faz parte da nossa vida. Por exemplo, a primeira lição desse texto é que nós não podemos viver sem oração. E aí você pode perguntar, você pode dizer: nossa, que coisa extraordinária. Todos nós sabemos que a vida na presença de Deus, ela só é plena, ela só pode ser uma vida de oração, uma vida onde nós nos derramamos continuamente, diariamente, buscando a face do nosso Deus. E é interessante que as provações, geralmente, ou elas despertam no nosso coração esse desejo de estar na presença de Deus, esse desejo de buscar o Senhor em oração, ou ela nos afasta, as provações nos afastam da presença de Deus. E aí nós vivemos aquele cristianismo de lamúria. Ah, tudo comigo, ó dia, ó céu, ó azar, o Senhor não ouve as minhas orações. A aprovação pode causar esse duplo impacto na nossa vida, ou nos levar aos pés do Senhor, ou talvez o sono da alienação. Ah, faz de conta que não está acontecendo nada. Jonas teve esse sono, né? Correndo da vontade de Deus, entrou num barco, tempestade, e o homem dormindo lá, meu Deus do céu. Diante do momento onde era necessário orar, era necessário vigiar. Aqueles homens, eles estão amortecidos, eles estão num sono espiritual, um sono profundo. Vigilância e oração. Um significado profundo da oração é este: com confiança, podemos colocar as nossas necessidades diante de Deus, na expectativa de que Ele agirá. E mesmo assim, temos sempre a consciência de que a vontade do Senhor precede a nós. Nós podemos ter confiança, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, estamos diante do Pai, estamos diante daquele que tem misericórdia, daquele que nos ama incondicionalmente. Mas também nós temos a certeza de que a vontade dele precisa preceder a nós. E como isso é difícil na dinâmica da vida cristã, que a nossa consciência se dobre à vontade do Senhor, que ela prevaleça sobre a nossa. Isso é oração. Nós não podemos viver sem a oração, porque é na oração que nós descobrimos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. A oração que é a vitoriosa, a oração que o Senhor se agrada, não é aquela que nós exigimos alguma coisa, não é aquela que nós determinamos alguma coisa, mas é aquela que nós dizemos para o Senhor: Senhor, que a Tua vontade seja feita sobre a minha. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo: olha, temos que ser gigantes na oração, temos que fazer acontecer na oração. Mas em primeiro lugar temos que orar pedindo que a vontade de Deus prevaleça sobre a nós.
precisamos experimentar essa vontade de Deus que muitas vezes não é a nossa vontade. Abrir mão dos nossos planos, dos nossos pontos de vista, dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos. Como nós somos lentos para chegar nesse nível. E eu me coloco na fila também. Como é difícil nós abrirmos mão de pequenas coisas, de coisas muitas vezes que não contribuem para o nosso avanço espiritual. Geralmente nós chegamos a Deus em oração com a nossa resposta já pronta. Senhor, muito obrigado, e eu gostaria muito que o Senhor fizesse desta maneira, e eu gostaria que fosse desse jeito, que fosse segundo a minha vontade. Geralmente nós chegamos na presença de Deus com os nossos pedidos e com a resposta das nossas orações, e quando a nossa determinada oração não é respondida do jeito que nós queremos, aí a coisa pega. Aí o crente fica amargurado. Poxa, mas eu sonhava, o meu sonho era este, o meu plano era este. Mas entenda, o Senhor nos ensina que é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, que prevalece até mesmo sobre o Filho. A oração, ela desnuda as nossas intenções. A oração, ela nos humilha, porque nós precisamos estar diante do nosso Senhor, e muitas vezes é ali nessa experiência, um tanto delicada, um tanto difícil, que a nossa vontade vai sendo colocada em segundo plano, ela vai sendo ali, de certa forma, moldada pelo nosso Senhor. Às vezes na conversa com alguns irmãos, nós ouvimos umas coisas meio estranhas, né? Olha, pastor, eu não estou sentindo de ir ao culto, eu preciso orar para ver se esse domingo eu vou, né? Não estou sentindo no meu coração se eu preciso perdoar o irmão, e tantas coisas, né, que a Bíblia já revelou, e não precisa sentir nada, é ler o texto. Senhor, me dá graça para colocar isso em prática na minha vida. E aí nós criamos umas coisas que estão longe do ideal, da vida do crente, como o perdão, como o serviço. Eu preciso orar para Deus me falar alguma coisa, mas já está claro, já está escrito, já está de maneira explícita a vontade de Deus, revelado ao seu povo. Em segundo lugar, nós devemos somar a oração. Se nós não podemos viver sem oração, nós também não podemos viver sem a vigilância. Devemos orar, mas também devemos vigiar. Frase do teólogo Charles Ryle, ele diz que vigilância sem oração é autoconfiança, oração sem vigilância é apenas entusiasmo, é apenas fanatismo. Vigilância sem oração é autoconfiança, e oração sem vigilância é entusiasmo, é fanatismo. Cuidado, podemos ser homens e mulheres de oração, mas ainda assim precisamos vigiar. Podemos ser cristãos que vigiam o tempo todo, mas mesmo assim, temos que dedicar tempo para a vida de oração. É como se você perguntasse para um pássaro: olha, qual asa sua é mais importante, a esquerda ou a direita? A oração ou a vigilância? Qual é a mais importante? Jesus diz: olha, de fato o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos orar, precisamos vigiar. Olhando para o exemplo de Pedro, a queda desse homem que chegou na negação, no versículo 71, começou com a sua justiça própria, dizendo: Senhor, jamais abandonarei o Senhor, eu estou contigo, se preciso eu morro pelo Senhor. Ou seja, Pedro, ele tinha uma visão muito otimista de si mesmo, né? Ele se achava muito bom,
ele se achava muito crente, ele se achava muito capaz, tão capaz que ele não pôde ficar acordado no momento principal, no momento de maior necessidade na vida do Senhor Jesus. Versículo 50, diante da prisão do Senhor, todos os discípulos, inclusive o Pedrão, foi embora. E nós temos essa característica, né? Sabemos o que fazer na teoria, mas negamos na prática. Até chegar na negação no versículo 71, quando ele diz: não conheço esse homem, não sei quem ele é. Faltou a vigilância, desde o início, a respeito de si mesmo, a respeito das suas limitações. Ou seja, vigiar, meus irmãos, significa reconhecer as nossas próprias fraquezas, o nosso calcanhar de Aquiles. Significa entender que nós não somos tão bons quanto nós gostaríamos de ser. Significa dizer, olha, que em determinadas áreas da nossa vida, nós precisamos tomar todo cuidado. Vigiar significa entender que nós temos fraquezas, e por isso a necessidade de orar, por isso a necessidade de vigiar. A vigilância espiritual é essencial ao discipulado. Você que está discipulando, você que vai começar aí o Assim Cremos, guarde essa frase, ensine o seu discípulo a vigiar, e você vigie junto. Porque nós ensinamos, mas também nós vigiamos, é um caminho de mão dupla. E por último, meus irmãos, esse texto nos ensina que a oração é render-se totalmente à vontade de Deus. Quando nós vamos ao Senhor em oração, nós podemos apresentar os nossos pedidos, nós podemos, ali como salmista, colocar diante do Senhor a nossa queixa, o nosso drama. Mas não se esqueça que o momento da oração é esse momento de total rendição à vontade de Deus. Porque nem orar como se deve nós de fato sabemos. No Getsemane, nós temos de um lado a obra do sacrifício, a obra vicária de Cristo sendo feita. Por outro lado, a incapacidade total daqueles homens. Se você se lembrar do texto de Romanos, capítulo 8, versículos 26, 27 e 28, o apóstolo nos fala sobre esse tema. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí então chegamos no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olhe para o Getsemane, a total confiança do Senhor, a total submissão do Senhor, total confiança de que o Pai estava no controle, por mais difícil que fosse aquele momento. A total submissão, Senhor, que não seja feita a minha vontade, que não seja feita do jeito que eu quero, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade. Como o Senhor orou, nós podemos transcrever, nós podemos imaginar de uma outra forma esta oração. Senhor, remova a minha aflição, mas ao mesmo tempo, e com um desejo muito profundo do Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade. Olha a minha aflição, Senhor, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. O tempo do Senhor Jesus chegou em Marcos capítulo 14. O tempo dos apóstolos, de cada um deles também iria chegar. A pergunta que eu gostaria de orar com você nesta noite, colocar diante do Senhor é, de fato, quanto tempo ainda nós temos? Estamos vivendo o nosso tempo com sabedoria, com vigilância, com oração?
eu tenho visto algumas pessoas usarem a sua vida de maneira insensata. Parecem que vão viver 250 anos. Estão vivendo como se não houvesse amanhã. Estão vivendo de uma forma desregrada, como se, no final das contas, nós não vamos estar diante do justo juiz. Alguns vivem dessa maneira libertina. Jesus viveu de uma maneira primorosa, em submissão ao Pai, e por isso nós podemos nos achegar à mesa do Senhor nessa noite. Por isso nós podemos comer do pão. Por isso nós podemos beber do cálice, porque o Filho, ele viveu em total confiança ao Pai, mas ele também viveu em total submissão ao Pai. Nós precisamos chegar nessa narrativa dos evangelhos com muito zelo, de maneira muito cuidadosa, porque às vezes nós dizemos assim, nós estamos passando por uma situação delicada, meus irmãos, olhem por mim porque eu estou passando pelo Getsemane. Não faça isso. Pastor, olhe por mim que eu estou no Calvário. Não, você não está no Calvário. Essa experiência foi única e exclusiva do nosso Senhor. Que a nossa oração seja para nesta noite, possamos ser cobertos de sabedoria, de zelo pela palavra do Senhor, pela vida com Deus. Essa semana, conversando com a minha filha, ela perguntou: mas pai, um cristão, um crente em Jesus Cristo pode ser tolo? Eu falo: pode, claro. Opa! Com certeza. Vamos olhar para a Bíblia. Pedro não era cristão, e lá em Antioquia ele não precisou ser repreendido pelo apóstolo Paulo, porque estava com os judeus, ele agia de um jeito, estava com os gentios, ele agia de outro jeito. Precisamos despertar o nosso coração para a vigilância. O rei Davi também, seus salmos nos levam à presença de Deus, mas um dia ele olhou para uma tal de Batseba, e você já sabe o que aconteceu. Faltou vigilância, faltou colocar-se diante de Deus: Senhor, qual que é a tua vontade? E guarde isso, é possível, a nossa mente está cheia de informações, está cheia de coisas lá sobre a Bíblia e sobre Deus, mas ainda o nosso coração e as nossas atitudes estarem distantes deste Deus Todo-Poderoso. Que a nossa oração e a nossa vigilância seja também para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?